eu vou dar início à apresentação do trabalho de construções e instalações rurais. Meu grupo é composto por eu, Letícia Lopes, pelo Silvio e pela Maria Eduarda Keiko. A gente visitou o centro de treinamento da Horses. Ele é localizado na Avenida Perimetral Sul Ímpar, aqui em Ilha Solteira. Então, a propriedade rural ela pertence ao Donizete Aparecido de Oliveira, que ele é professor de equitação. Ele dá principalmente aula para as crianças, mas ele pode dar aula para todas as idades, mas o público dele principal é as crianças. E ele também aplica equinoterapia para quem precisa e para quem procura ele. Ilha Solteira está localizada a oeste do estado de São Paulo, no município. Solteira é uma cidade do interior, fundada há 56 anos de forma planejada para a construção da hidrelétrica, sendo atualmente uma cidade turística banhada pelo Rio Paraná e também uma cidade universitária. Voltando para a descrição da propriedade, agora eu vou falar sobre cada um dos elementos construídos, que são uma casa, um estábulo, um pasto e uma pista de treino. Vista de fora, a casa, ela parece muito com uma arquitetura de um chalé. Por conta da característica da cidade de ser um lugar muito, muito quente, a casa também é cercada por árvores. Elas são estratégicas para cercar o perímetro e sombrear ele. A propriedade fica próxima ao FAPIC e em frente para a Avenida Perimetral da cidade. Não há porteiras, muros e nem algo que proteja a moradia do externo. Ela tem então uma entrada aberta e muretas de aproximadamente 70 centímetros que circundam a casa, que circundam o chalé. A casa é toda em laranja e acima dela foi construída um telhado com telhas de barro. E sim, a gente pôde reparar que tem corretamente os pilares e também uma estrutura de madeira para sustentação, como foi ensinado em aula. Quando perguntado para o produtor sobre o sistema hídrico e também elétrico de saneamento da casa dele, ele afirmou pra gente que são extremamente adequados e satisfatórios por conta que eles são do sistema de distribuição da própria cidade mesmo. A casa conta com a vantagem de não estar muito afastada da cidade, então ele consegue criar os cavalos e fazer as aulas, mas tendo toda a estrutura da cidade mesmo. E isso muitas vezes não pode ser encontrado em assentamentos mais distantes da cidade. Eles geralmente usam água de poço e não tem tanta estrutura assim. Na parte de fora, o piso ele é cerca de um marrom ou um laranja, uma cor entre as duas, e na parte de dentro já é um piso um pouco mais claro. A casa não é toda azulejada, ela é basicamente internamente toda em massa fina e uma tinta mesmo, sem azulejo, apenas nas áreas laváveis. Para finalizar a parte da casa, considerando o clima da cidade, a orientação dela seria melhor se adicionado 90 graus no sentido anti-horário. Partindo para outra parte da propriedade, atrás do chalé há um estábulo para 12 cavalos. Ele é feito em cimento e já foi aumentado, mas mesmo assim está ficando pequeno para a quantidade de cavalos que vem aumentando com o tempo. Atualmente, ele diz contar com 30 cavalos. Além da casa e do estábulo, os equinos têm um pasto na lateral direita da propriedade e uma pista de treinamento forrada em areia que não chega a ser um picadeiro porque não tem cobertura. As duas são bem grandes e tem um cercado, com os fios de cercado e com madeira para sustentar. Quanto à descrição da propriedade, a gente encerra aqui. Muito obrigada. Parando para pensar nas melhorias, o nosso grupo teve as seguintes sugestões para a propriedade. Primeiro e mais urgente seria aumentar os estábulos para os 30 cavalos. Na pista de treino, seria interessante investir em obstáculos para o treino. Para a casa, a gente pensou, do ponto de vista de segurança, seria melhor adicionar um portão ou aumentar os muros mesmo. Colocar câmeras ou adotar um cachorro para proteção. Por conta da propriedade ser de frente para a avenida, lá fica bastante escuro, porque ela não é iluminada. Então a gente pensou nessas coisas em relação à segurança dos moradores. Seria legal também elevar o nível das grades, investir em uma tela de proteção contra chuva transparente, porque isso não prejudicaria a iluminação da casa. No momento, quando chove aqui em Ilha, eles utilizam uma cobertura plástica, mas ela é escura, o que acaba prejudicando a iluminação natural. Seria interessante a construção de um bebedouro permanente, porque no momento eles utilizam bebedouros portáteis e improvisados. Aqui na cidade, como é muito quente, seria interessante ter um bebedouro construído mesmo fixo, porque melhoraria a condição de hidratação mesmo dos animais, porque esse bebedouro poderia ser coberto e talvez por um sistema ciclar a água e não deixar ela parada, ou mesmo resfriar ela. Ainda para os animais, a gente pensou em plantar árvores de sombra. Existem muitas espécies já utilizadas pela prefeitura, e isso aumentaria a qualidade de vida dos animais e diminuiria o seu estresse. Para as pessoas, a gente pensou na propriedade, talvez plantar árvores frutíferas ou aromáticas, o que traria uma lembrança específica para o lugar que é o lar deles. Seu Donizete também chegou a dizer pra gente que ele está iniciando na área do leite, ele gostaria de extrair e de comercializar. Então a gente pensou em sugestões futuras para essa área que ele já quer se inserir. Sendo elas preparar o solo e preparar uma área extensa para pasto, um pasto de qualidade, investir em um reservatório elétrico refrigerado grande para armazenagem do leite, possíveis extratores automatizados, ainda mais para o futuro, e nesse sentido as árvores para sombra também seriam extremamente boas para os animais. E aqui a gente finaliza o nosso trabalho. Muito obrigada.